Por que Deus mandava o maná em dobro no sexto dia? No estudo de hoje, nós vamos ver que o sábado não é apenas um dia de descanso, mas um lembrete da libertação e do cuidado constante de Deus com o seu povo. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Ontem, dentro do calendário do nosso país, foi um dia significativo, né? Sempre o dia 2 de novembro é um dia de lembranças. A gente acaba estando, de alguma forma, envolvido por isso. Dia de lembranças de pessoas que a gente aprendeu a amar ao longo da vida e que, segundo a Bíblia, descansaram o sono, dormiram o sono da morte, descansaram no Senhor. Pessoas que estão dormindo. E quando a gente lembra disso, isso toca o nosso coração, dá saudade, e eu espero que você receba o conforto que vem do céu. Quero começar essa semana trazendo esperança para você. Segundo a Bíblia, esse não é o nosso tema de hoje, mas só para recordar, aqueles que morrem estão dormindo. Uns acordarão para terem a vida eterna, e outros acordarão, segundo a descrição do evangelista João, vão acordar para deixarem de existir. Que a esperança de reencontrar os queridos que dormiram e vão acordar para ter a vida eterna, traga para o seu coração consolo. Você sabe que o mês de novembro é um mês muito significativo aqui na TV Novo Tempo, é um mês de campanha dos nossos Anjos da Esperança, é um mês em que a gente motiva os doadores, porque esse é o nosso objetivo na Novo Tempo, levar esperança. Esperança em qualquer situação, em qualquer circunstância. E nesse mês de novembro nós temos um propósito estabelecido aqui. Nós queremos imprimir novas revistas que falam, revistas que nós temos no nosso hall de revistas aqui da Escola Bíblica, e são revistas que nos trazem esperança para os últimos momentos da história. Você está vendo aí na sua tela? Está vendo aqui, ó? Duas revistas dessas estão relacionadas às profecias, especificamente sinais proféticos, Daniel e Apocalipse. E a revista Céu e Inferno vai esclarecer, salvo ou perdido, que está relacionado à escolha que cada pessoa faz. Nós queremos imprimir essas revistas para compartilhar com os nossos telespectadores, ouvintes da rádio, os nossos internautas, porque você sabe que todas as revistas aqui na Novo Tempo, elas são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Esta é uma doação especial agora no mês de novembro para a impressão dessas nossas 3 revistas, Daniel, Apocalipse e Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Como você pode fazer essa doação? Através da nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Eu sempre gosto de lembrar, continua ainda, diretor, R$ 5,00 o custo de uma revista, R$ 5,00 o custo de uma revista impressa e entregue na casa dos nossos telespectadores. Então, só para você fazer um cálculo aí, que essas revistas chegarão lá e você pode fazer um cálculo dentro do seu orçamento, quanto que você pode doar. Quantas pessoas você gostaria de compartilhar esta esperança? Pessoas
que talvez hoje sentem saudade de um querido que dormiu o sono da morte. Talvez isso esteja perto ou talvez já faz algum tempo, tenha acontecido nos últimos dias. Eu sempre menciono que existem dores nessa vida que elas vão nos acompanhar até a volta de Jesus. Até Jesus voltar, nós vamos sentir saudade dos queridos, mas quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós vamos viver a eternidade. Seja um doador, seja um anjo da esperança, se você ainda não é, se você já é, você pode participar com a nossa campanha especial do mês de novembro, a campanha da esperança, apresentando as profecias bíblicas no livro de Daniel e Apocalipse, nessas duas revistas, e também a apresentação do tema Céu e Inferno, Salvo ou Perdido. Vamos orar porque nós estamos numa temporada especial, estamos estudando o sábado, numa outra perspectiva, numa outra ideia, o sábado como um presente que o Senhor nos dá. E eu quero te convidar a abrir seu coração para a gente conversar mais um pouquinho hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos dê disposição de ouvirmos talvez uma ideia totalmente diferente daquela que nós temos quando nós falamos sobre o sábado. Eu clamo por isso. E eu quero orar também, meu Deus, para que o Espírito Santo traga consolo para aquele que chora, aquele que sente saudade de um querido que dormiu o sono da morte e que ele tenha certeza de que um dia ele vai poder reencontrar esse querido para viver a eternidade. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero lembrar a você que nós estamos estudando a nossa revista, O Sábado da Criação, e eu quero colocar para você uma nova perspectiva, uma nova ideia, talvez diferente daquela que você tem ouvido. Você sabia que o sábado é um presente que o Senhor dá para cada um de nós? É muito mais do que parar de trabalhar. É um reencontro, como nós vimos semana passada, com aquele que é o nosso Criador, com aquele que nos mantém. É um contato maior que nós temos com a nossa origem, quando nós olhamos para a natureza, é um resgate dos relacionamentos. E é também um parar diante desta velocidade e da opressão mercadológica que a gente vive. Você pode pedir a sua revista, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Você também pode ligar para a nossa equipe até às 10h30 da noite, é o 0 operadora 12 21 27 30 30. É isso? Desculpe, eu estou confundindo com anjos aqui, né? 0 operadora 12 21 27 31 21. Agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos conversar hoje sobre esse resgate, aliança que o Senhor deseja, que o Senhor fez com um dia com o seu povo e o sábado como uma aliança. Entender o tema da aliança é primordial para a gente dentro da perspectiva bíblica e o sábado como aliança. Como eu já mencionei na semana passada, mas só quero reiterar isso aqui porque é importante, nosso objetivo, a gente sempre quando parte desta ideia bíblica a respeito do sábado, a respeito da criação, a Bíblia não tem nenhum tipo de discussão sobre ser ou não ser o sábado. Então eu queria que você olhasse, essa é uma nova ideia talvez para você, e te motiva isso a pensar de forma diferente, né? Queria que você partisse dessa ideia,
que o sábado, né, dentro da perspectiva bíblica, ele existe, ele é um dia que o Senhor nos reservou. Na Bíblia, a aliança é um pacto, é um acordo solene feito por Deus com os seres humanos. Diferente dos contratos humanos, a aliança bíblica é marcada pela iniciativa divina. Deus sempre toma a frente. Ele convida, estabelece as condições, prometendo bênçãos e pedindo respostas de fé e obediência. A gente tem vários episódios em que isto acontece, essa renovação dessa aliança, desse pacto que o Senhor faz. A aliança de Deus com Abraão nos revela um Deus que ama, que sustenta, que chama para um relacionamento vivo e vai fazer de Abraão uma grande nação. Quando a gente vai para o livro de Êxodo, que vai retratar a saída do povo do Egito, da escravidão, vai dizer lá no verso 23, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. E eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Eu já citei isso em outro estudo, sempre que o Senhor vai lembrar, o Senhor vai agir. E aqui, o Senhor vai lembrar da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. O Senhor está apresentando para Moisés agora um momento de libertação. O Senhor vai resgatar o povo do Egito e o Senhor vai relembrar a aliança que ele havia feito com Abraão. Também estabeleci a minha aliança com eles, com Abraão, com Isaque e com Jacó, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Então, essa aliança parte da ação divina, do comprometimento divino, e o Senhor havia feito esse comprometimento, esse compromisso com Jacó, com Abraão, com Isaque e com Jacó, e o Senhor está resgatando isso, dizendo para Moisés, agora nesse processo de libertação, que ele cumpriria um compromisso que ele havia estabelecido. Como a gente mencionou, diferente das visões humanas de aliança, a visão divina, o compromisso divino, ele vai se cumprir. Deus vai criar todas as formas para que esse compromisso se cumpra, para que esse compromisso se execute, ainda que ao longo do caminho o ser humano se afaste do compromisso que Deus estabeleceu, ainda que o ser humano, ao longo do caminho, busque outras estratégias, o Senhor vai criar todas as maneiras para que aquela aliança estabelecida seja cumprida. E o Senhor fez uma aliança de que um dia voltará, o compromisso de que um dia voltará a esta terra, e nós podemos ter a certeza disso. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Como eu mencionei, o lembrar é o agir, e o Senhor vai agir para que a aliança seja comprometida. Aquele povo saia do Egito e agora eles ocupem a terra prometida. Verso 6, portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. O Senhor se compromete, o Senhor vai resgatar, o Senhor vai tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. E há uma opressão, há uma forma de Faraó tornar o povo ainda mais pesado, o povo ainda mais comprometido com aquilo que ele estava propondo. De alguma forma, isso se assemelha ao nosso estado hoje na Terra. De alguma forma, é nos colocado um peso maior do que nós podemos suportar, mas nós achamos que podemos suportar. E a gente já vai ver o sábado como aliança, porque o sábado
É esse resgate que o Senhor quer fazer do trabalho pesado, opressivo que nós temos. Quando eu estou falando trabalho pesado, talvez estou dizendo para você que nem trabalhe em trabalhos braçais, talvez sim, talvez não, mas é essa opressão dessa busca desenfreada pelos recursos, como a gente mencionou na semana passada. O Senhor quer nos libertar, assim como o Senhor desejou libertar o povo dessa escravidão. Eu os tomarei por meu povo e eu serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. O Senhor não deseja que carreguemos um peso maior do que podemos suportar, ainda que a gente ache que a gente pode suportar. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. O Senhor cumpriu a sua promessa. A libertação começa na fidelidade de Deus, do compromisso que ele havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Não no esforço humano. O sábado se torna um memorial dessa graça. Deus ouve, Deus liberta e Deus age por amor. A gente vai entender isso. Perceba, a intenção é divina. A gente terminou a semana passada reiterando, enfatizando o texto de Marcos, capítulo 2, verso 23. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O compromisso sempre parte de Deus. É Ele que deseja nos libertar. No capítulo 16, verso 1 e 2, diz que partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e murmurou contra Arão no deserto. Começaram a caminhar. O alimento começou a acabar. A situação começou a ficar desafiadora. Ainda não havia acabado o alimento. Eles ainda tinham, mas a ansiedade em relação ao que vai acontecer no futuro fez o que a maioria de nós faríamos. Eu vou procurar uma forma de solucionar o problema. Eu não vou depositar em Deus a confiança. Eu vou achar uma maneira. Por isso, de alguma forma, quando eu não paro no sábado, eu estou dizendo assim, eu preciso solucionar o meu problema. Eu preciso dos recursos. Eu preciso das coisas para sobreviver. Por isso, parar, cessar, é um ato de fé. É um ato de confiança de que Deus está guiando. E Deus fez milagres extraordinários para libertar o povo, quando a gente estuda a história. Fez milagres. As pragas caíram. Aquilo que parecia impossível se tornou realidade. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e nós comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Vocês trouxeram. Aquela era uma ação divina, não era uma ação de Moisés e de Arão. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se eles andam na minha lei ou não, para ver se eles confiam em mim ou não. O pão do céu, o Senhor prometeu que cairia. No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. No sexto dia, cada dia cairá para aquele dia, para aquele único dia. Se guardasse, estragava, mas no sexto dia não. Vocês vão pegar dupla porção, porque o do sexto dia vai dar para o sétimo dia, porque no sétimo dia não vai cair. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel, hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito.
e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? O que nós temos a ver com isso? Mas a grande ênfase do texto é: vocês saberão que foi o Senhor que tirou vocês, e amanhã de manhã vocês vão glorificar. Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor, não é contra nós. É contra o Senhor que vocês estão murmurando. Então perceba, quando eu me afasto daquilo que Deus diz que é correto, eu estou rejeitando o Senhor. Eu não estou rejeitando o que alguém falou, mas eu estou rejeitando aquilo que o Senhor revelou. Eu estou dizendo: não, eu não confio, eu não confio. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Percebe a repetição das murmurações, a insatisfação? Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. O trigo, o pão do céu. Quando os filhos de Israel viram aquilo melhor, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês, para vocês comerem. E isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de cada pessoa. Cada um pegará para todos que vivem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais do que outros. Uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas o que aconteceu? Deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um, quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, diz o verso 22, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. Tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Coloque em tela cheia, por favor. Dá uma olhadinha só. Esse texto. Não cheirou mal e nem deu bichos, diz Êxodo capítulo 16, verso 24. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo,
6 dias vocês recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. Mas olha o que diz, no 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam. Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no 6º dia lhes dá alimento para os 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia, conforme o Senhor havia ordenado. Queridos, o maná do deserto mostra que agora Israel depende de Deus e não mais dos sistemas opressores do Egito. O sábado é o selo desta nova identidade. Queridos, a libertação do Egito não faria sentido sem a experiência do cuidado diário no deserto. O sábado celebrado a cada 7º dia é o lembrete de que Israel não só havia tirado da escravidão, mas também havia sido tirado da escravidão, mas também vivia debaixo do cuidado do seu Criador. Como você se sente ao ouvir essa história? Como você se sente? Eu leio o Salmo 78, verso 22 para você. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Diz o salmista, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los. E lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. O salmista escreveu isso, relembrando essa experiência de que o Senhor abriu as portas do céu para dizer para aquele povo que eles não viviam sobre a opressão do Egito, mas eles viviam sobre o cuidado do Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O sábado é para lembrar que nós não vivemos sobre a opressão deste mundo, a busca desenfreada das coisas deste mundo, mas nós vivemos sob o cuidado de Deus. Você deseja experimentar esse cuidado? Viver em paz, conforme as orientações do Senhor? O maná que caía 6 dias da semana dizia, eu tenho cuidado de você. E o Senhor quer que eu experimente isso hoje. É porque Ele que está cuidando de mim, de você, da nossa família. Senhor, obrigado por essa história, por essa experiência. Talvez alguém esteja buscando essa experiência, talvez alguns estejam decidindo observarem o sábado. É desafiador, mas eu oro para que ele confie em Ti e experimente a bênção do sábado. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa. Abra seu coração. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. O Senhor sempre quer o melhor para nós. Até amanhã.